extremamente importante para agregar valor, por exemplo, em um produto da agricultura familiar. Aqui, por exemplo, é uma outra embalagem de chocolate, né. Aqui, ó, essa Deli Deli, ela tem zero adição de açúcares, é de uma empresa brasileira, mas que o nome da empresa é Gold Co, tá? E ela põe aqui um gato, porque na realidade esse chocolate aqui, ó, ele é ao leite, zero açúcar, mas qual o objetivo dessa estética? Ser diferente das outras marcas de chocolate nas prateleiras. Quando eu coloco um gato em cor vibrante, que tem azul e que tem laranja, ele chama a atenção. Então, no meio daquela quantidade enorme de marcas de produtos nas prateleiras, você tem algo que chama a atenção, que é um dos objetivos também da embalagem da marca e da rotulagem. Aqui é um outro chocolate, aqui à direita, é um chocolate orgânico e ele tem todo um design diferente dos chocolates convencionais que a gente encontra aí nas prateleiras dos supermercados. Tá dando para perceber o quanto eu consigo me diferenciar através das embalagens, meus amigos? Aqui um outro produto, que é o mel. Essas duas embalagens aqui, que estão aqui na esquerda, são embalagens comuns, que a gente encontra principalmente essa bisnaga nas prateleiras dos supermercados, tá? Agora, olha aqui essa caixinha preta com 4 tipos de meles, um de cada florada especificamente. Aqui, na realidade, é um de cada tipo de abelha sem ferrão. Um tag que conta um pouquinho da história do produto e olha a diferença, tá? Desta daqui à esquerda, deste agromel, e a diferença deste produto mel da MB de abelha sem ferrão em porções pequenas numa caixinha para presente e aqui em frascos de 300 gramas com um tag que conta a história de quem produziu ou da florada desse mel. Então, olha só, este daqui é um mel que você encontra em qualquer prateleira e este já mostra que é um mel diferenciado. Então, a embalagem, a marca, ela também tem a função de diferenciar produtos e chamar a atenção do consumidor, além das funções dela de preservação, conservação do produto, transporte do produto, etc. Aqui, veja bem, é um outro produto e tem tudo a ver com a agricultura familiar também. Aqui, por exemplo, é uma ONG chamada Amigos do Bem, que ajuda produtores do Piauí em situação muito ruim de vida, de qualidade de vida, onde ela compra o mel desses produtores, embala com esse rótulo e coloca a marca Amigos do Bem. E aqui, ó, veja bem, é uma caixa de presentes que essa marca tem na loja delas, no varejo. Na realidade, é um ponto dentro de um shopping. E aí ela oferece uma caixa com essa palhinha e com todos os produtos dessas comunidades que ela apoia. Na realidade, ela é uma ONG de comércio solidário. Então, eu estou pegando produtos da agricultura familiar, aqui tem castanha, aqui tem mel, aqui tem pimentas e etc. Coloco um design interessante através da sua marca, da sua rotulagem e da sua embalagem, e eu consigo ter um produto diferenciado. Aqui, mais uma vez, é um produto que é castanha de caju, de uma fábrica, de uma indústria comum chamada Casa Gonzales, é o nome da marca. E aqui, olha, é uma castanha, também de caju, aliás, do Pará, de uma comunidade indígena lá do Amazonas. Olha aqui o design dessa embalagem. Algo aqui ligado à questão de um índio carregando um cesto, uma árvore aqui atrás, provavelmente é a castanheira, e olha aqui, eles usam papel craft, que é um papel que é reciclável e que também não polui a natureza. A marca deles, eles colocam aqui um nome que eu não saberia ler, de castanha de caju, identificam, castanha do Pará, desculpa, identificam aqui a tribo indígena que produz o produto à mostra para que o cliente possa perceber o que está dentro dessa embalagem, tá?
Dúvidas, meus amigos? Aldi, eu vou passar aqui até no bate-papo É de uma para isso mesmo. bordadeira. É, Lucas? Pois não, Lucas, estou à É, disposição. E é para a gente trocar ideias mesmo. e aí eu vou passar aqui no bate-papo o Instagram de uma bordadeira daqui da minha comunidade, que ela leva bem essa lógica. A embalar, ela faz o bordado à mão, bordado de bastidor à mão. A embalagem que o bordado vai é um saquinho de pano mesmo que serve de reaproveitamento. Todas as etiquetas é fabricado por ela na casa dela. Aí vocês vão dar uma olhadinha aí e ela tem esse pensamento bem ecológico mesmo. Opa, Dentro da sacola vai um saquinho de semente de girassol com a mensagem para a pessoa fazer o plantio do girassol. E aí bem bacana. Então ela criou a marca, que a marca dela chama Tecendo Afeto. A embalagem, a embalagem é toda no próprio pano, no algodão cru. E a rotulagem são todas as tarjetas que ela mesma criou e ela faz na casa, então não precisa nem de gráfica, ela mesma faz e manda para os clientes. Vou mandar aqui no bate-papo. opa, manda sim, Lucas. Eu vi aqui, tecendo afeto. Então, deu para entender aonde eu consigo me diferenciar como produto através de uma marca, através de uma embalagem, de uma rotulagem bem feita. Então, a recomendação, se você tiver que dar alguma orientação para alguma cooperativa, é que ela consulte um designer, porque ele é especialista nessa área, ele consegue fazer uma proposta de solução de marca, rotulagem e embalagem, de forma que você consiga fazer com que o seu produto, além de ter proteção, ele também consiga ser percebido na prateleira ou na gôndola. Na realidade, eu preciso me diferenciar na prateleira em relação às outras marcas que estão expostas. E quanto mais eu conseguir fazer isso, melhor o meu produto acaba sendo visto e, consequentemente, percebido entre os produtos que estarão lá concorrentes naquele determinado ponto de venda. Tá? Mais alguma dúvida, meus amigos? Estão entendendo? Está ficando claro? Você fala da identidade visual, né, da importância que tem o design visual, a gente mesmo carrega-se os exemplos, né, quando a gente entra em um mercado que vê alguns produtos com as embalagens mais chamativas, mais bonitas, a gente fica até mais interessado em consumi-los. Eu usei o exemplo a partir de um momento que eu fui comprar um pão de forma e tinha um pão de forma embalado com uma embalagem bem bonita, bastante assim organizada, sabe? Que mostram a aparência do pão, e tinha outro que nem tanto, não estava tão é, bonita a identidade visual dessa marca. Depois eu descobri que o que estava embalado mais bonito vendia mais por essa embalagem, mesmo não sendo o de melhor qualidade. Perfeito, isso é uma realidade, tá? E aí, veja bem, você tem toda a razão e eu pergunto, que soluções de embalagem eu posso trazer para os produtos da agricultura familiar dentro da minha organização? E uma dica que é muito importante, se você quiser saber, ou se tiver que lançar um produto, é, por exemplo, meu produto é farinha de mandioca. Eu vou nas redes de lojas de supermercados, lojas especializadas, delicatessens, e faço uma pesquisa, olhando mesmo. Você pode até fotografar das embalagens concorrentes desse produto farinha de mandioca, para você fazer uma análise do que é que tem nas prateleiras e o que é que você, em princípio, poderia pensar em relação a desenvolver sua própria embalagem para o seu produto farinha de mandioca. Então, não se esqueçam, uma vez eu fui fazer um curso na área de panificação e o professor falou: a gente, na realidade, inicialmente come pelos olhos e depois a gente come com a boca e com o estômago. E é uma realidade. Produtos com design interessante, que comunicam bem, eles têm maior apelo visual no ponto de venda e, consequentemente, pelo menos na primeira compra,
eles são fontes de atrativo na escolha do consumidor. Tá? Pode até ser que eu não repita a compra. Por exemplo, o produto é ruim quando eu abrir a embalagem, mas num primeiro impacto, uma embalagem ela agrega valor ao produto. Podemos ir para frente, meus amigos? Está muito difícil? Acho que o pessoal está entendendo tudo, será, Vitor? Tá ótimo, tá ótimo. Opa, então vamos em frente. Aí eu trouxe esses exemplos para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Hoje, para você fazer um trabalho de design de rótulo e embalagem, tem várias empresas que fazem e os preços variam hoje de 2.500 até 12, 13 mil reais. Aqui dentro da Bahia, por exemplo, mais ou menos essa é a faixa de preço, tá? Outra coisa que pode agregar valor é o que a gente chama de especificidade do produto. O que seria isso? Produtos que só existem em determinadas regiões, por exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O umbu. Se você perguntar se existe plantação de umbu em São Paulo, não tem. No Rio de Janeiro, não tem, tá? Porque o umbu é basicamente um fruto característico de determinados biomas. Então, uma das formas de eu agregar valor é com produtos específicos de determinadas localidades. Produtos que se diferenciem, por exemplo, em função de um sabor, de uma textura, de uma cor, de uma aparência, que sejam ligados à questão de saudável, bem-estar e que tragam benefícios ao cliente. Então, esses produtos que são muito regionais, muito específicos, eles também são uma das formas de se agregar valor em relação a outros produtos que não têm esse apelo. Então, por exemplo, eu posso dizer, e é uma coisa que a gente fala muito aqui, a farinha de mandioca copioba, ela é única ali da região, por exemplo, de Santo Antônio de Jesus. O que eles estão comunicando? Que essa farinha tem determinadas características no sabor, na textura, na granulometria, que as outras farinhas não têm. Então, essa especificidade é uma forma de eu também agregar valor e vender o produto, tá? Isso é muito comum em produtos exóticos ou diferentes, as organizações comunicarem essa especificidade, essa característica regional, esse sabor diferenciado. Por exemplo, é o que tem no licuri. Coquinho de licuri cozido, ele tem um sabor diferente, ou torrado, ou com rapadura, caramelizado, ele tem um sabor diferente das outras amêndoas. Então, é uma das formas de agregar valor, você comunicando esse sabor diferenciado, por exemplo, dessa amêndoa de licuri. Aonde isso é bem visto? Principalmente na gastronomia. A gastronomia de uns anos para cá vem tendo um grande avanço no Brasil. Primeiro, porque chegaram chefes franceses mostrando que o Brasil tem alimentos de ótima qualidade. Segundo, porque abriram escolas de gastronomia no Brasil todo e muitas pessoas foram fazer cursos de chefe de gastronomia. E aí passaram a melhorar, inclusive, as técnicas gastronômicas. E, em função disso, a gastronomia virou, por exemplo, uma área da moda. Ou seja, muita gente buscando fazer um curso de gastronomia para ser chefe de cozinha, para abrir seu restaurante ou para prestar serviços ligados à área de alimentação para empresas, bufês e assim por diante. Então, uma forma de agregar valor é comunicar bem sobre essa especificidade. Por exemplo, o café da Chapada, e assim por diante. Então, é uma forma de eu agregar valor nos produtos. Vamos ao quarto ponto importante para agregar valor: a qualidade e o custo baixo. Ou seja, tá? Eu devo sempre estar preocupado em produzir determinado produto a um custo relativamente baixo
em relação aos produtos da concorrência. Principalmente para o comprador, por exemplo, um atacadista, comprador de um supermercado, você ter um produto com custo baixo, com preço baixo, para ele é um valor agregado alto. Por quê? Porque ele vai ter mais margem para colocar um preço nesse produto na hora de revender e, consequentemente, para ele, se eu ofereço um produto a um preço baixo, eu estou oferecendo para ele uma possibilidade de oferecer para o cliente dele lá na ponta um produto com um preço competitivo. E aí, o que é importante colocar é que toda organização ela deveria levantar os custos de determinados produtos, dos seus produtos, e a partir daí fazer todo um cálculo para poder precificar esse produto, para que ele chegue lá no destino dele com um preço justo para quem compra e principalmente adequado com o bolso do consumidor naquele mercado onde ele quer trabalhar e onde ele quer revender seus produtos. Então, olha quantas formas a gente consegue agregar valor em um produto, por exemplo, da agricultura familiar, e que isso as cooperativas podem trabalhar forte nisso para poder ter seu produto com um valor maior, mais agregado. Dúvidas por enquanto, meus amigos? Está muito difícil? Não, professor, tá muito bom. Está dando para entender direitinho? Sim, sim. Se tiverem perguntas, podem me interromper. Se quiserem fazer também alguma fala, contar algum exemplo, podem me interromper que a gente está aqui para isso, tá bom? Um outro ponto, e aqui é onde nós pegamos, porque é um critério hoje bastante importante, e se eu tenho um produto da agricultura familiar com certificações, eu consigo agregar valor ao produto. Hoje, o consumidor contemporâneo ele mudou muito na forma de comprar todas as coisas, mas principalmente alimentos. Ele vem sendo mais exigente naquilo que ele consome. E a pandemia despertou nele esse interesse em buscar cada vez mais alimentos saudáveis. E aí entram as certificações. As certificações, elas acabam agregando um valor enorme ao produto e à empresa que fornece esse produto no mercado. E as certificações, na realidade, elas criam um diferencial entre o seu produto e, às vezes, os produtos da concorrência que estão, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados. E aí, quais são as certificações que podem agregar valor no seu produto da agricultura familiar? Primeiro, a certificação orgânica. É uma certificação onde você basicamente atesta a forma saudável de produzir esse alimento, ou seja, sem uso de contaminantes, de agrotóxicos, de conservantes. Então, ela gera uma certa garantia de que se está consumindo um produto natural, de ótima qualidade, sem insumos conservantes químicos. Hoje, a certificação orgânica ela tem um valor enorme no mercado. Os produtos orgânicos, eles têm um preço maior do que os produtos não orgânicos. E muitos dos clientes hoje sabem do valor de um produto orgânico em relação a um produto não orgânico. Então, uma certificação orgânica, ela pode agregar valor ao produto da sua cooperativa. Você pode fazer essa certificação através de empresas privadas, tá? Ou até mesmo através de determinados institutos ou órgãos que poderão qualificar alguma produção como orgânica. Então, hoje, as prateleiras, os displays, as gôndolas de supermercados têm ampliado a sua oferta de produto orgânico, porque o consumidor ele conhece o que é um produto orgânico, ele está preocupado em se alimentar de forma mais saudável e a certificação orgânica agrega enorme valor ao produto. Outro tipo de certificação
é a certificação Fair Trade, tá? Ela é pouco usada aqui no Brasil, mas em países europeus, como por exemplo a Alemanha, Bélgica, Holanda, esses produtos dão um enorme valor a esse tipo de certificação. O que é uma certificação Fair Trade, basicamente? É uma certificação que respeita a natureza e que respeita quem produz, de forma que o produto ele é decorrente, por exemplo, de não ter crianças trabalhando dentro da produção. Então, um dos critérios para uma certificação orgânica ser concedida para uma empresa é que ela não deve ter crianças na linha de produção. Deve ter igualdade de gêneros, homens e mulheres com os mesmos direitos e valores respeitados dentro da linha de produção e outros critérios mais. Então, o Fair Trade, por exemplo, é muito bem visto nesses mercados que eu falei para você. Holanda, Bélgica, Alemanha e em alguns outros países da Europa. É um outro tipo diferente da certificação orgânica e ela consegue agregar valor ao produto da agricultura familiar. Aqui na Bahia, nós temos, por exemplo, uma empresa dentro do Bahia Produtiva que produz suco de laranja. Ela fica ali em Rio Real e ela é certificada como Fair Trade. E ela vende 90% da produção dela para a Europa, para empresas, por exemplo, que vão produzir sucos, entre outras coisas. Então, é um selo também muito importante quando se quer, basicamente, se diferenciar das concorrências na sua categoria de produto. Tá ficando bem claro essas certificações, meus amigos? Ele tem a embalagem do produto para que a gente possa identificar essa certificação ou precisa vem por escrito? Como que funciona? Tá. Na realidade, é um processo longo, tá, Fabrício? Como é que funciona isso? Eu preciso inicialmente entrar em contato com uma certificadora, contratar os serviços dela e ela vai na minha propriedade ou na minha unidade de beneficiamento avaliar todo o processo produtivo e o que você usa de insumo, água, adubos e etc, etc. E como é que você faz o manuseio, toda a produção de determinado produto naquela unidade produtiva. Aí eles vão dar pontuações para que você consiga ver o que é que está adequado e o que não está adequado. Eles dão um prazo, por exemplo, para que o produtor ou a organização produtiva adeque aquilo que não está adequado. Aí novas auditorias são feitas e se ela atender aí a todos os critérios para uma certificação, essa certificação é aprovada por esse instituto ou essa empresa, e a partir daí ele pode colocar no rótulo dele o carimbo lá, produto orgânico, produto fair trade ou outra certificação, tá? Então funciona mais ou menos dessa forma. E aí eu destaco ele na minha rotulagem, no produto que eu produzi e que eu vou revender, e aí só posso fazer isto, colocar, por exemplo, como um produto orgânico ou fair trade, se realmente eu tiver passado pelo processo de adequação da minha produção e do meu produto. Ficou claro, Fabrício? Dúvidas? Vitor, tá todo mundo muito quieto. Será que eu estou falando difícil aqui? Vamos em frente, meus amigos? Ô, Aldi, Oi? Vamos em frente. sobre o Sim, Fair Lucas. Trade, o mercado brasileiro ele tem aderido bem a essa certificação? Olha, dentro do mercado brasileiro é muito pouco conhecida essa certificação Fair Trade, tá? Em lojas muito especializadas, com um consumidor muito informado, tá? Ele sabe o que é isso e às vezes compra por isso. Mas ainda no Brasil nós estamos engatinhando em relação à certificação Fair Trade. Ela é muito importante se eu vou trabalhar mercados internacionais, tá?
Por quê? Porque lá fora existe uma consciência maior em relação, por exemplo, tanto à certificação orgânica como à Fairtrade. E lá eles sabem o que é uma certificação Fairtrade. Mas no Brasil ainda, a gente tem muito a trabalhar no sentido de comunicar esse tipo de certificação. Aqui ainda não é tão conhecida de forma massificada, é somente categorias de consumidores muito conscientes, que buscam, têm uma consciência de consumo, essas coisas, é que conhecem o que é fair trade e compram por isso também. Mas aqui, em comparação, a certificação orgânica é muito mais conhecida do que a fair trade, que ainda é pouquíssimo conhecida. E poucas empresas também no Brasil trabalham dentro dessa certificação. Mas é uma oportunidade enorme para você trabalhar isso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, Aldi. Inclusive, se eu não me engano, eu já li uma coisa sobre a Holanda, são um dos países que mais faz seleção de produtos de qualidade, né? Produtos que sejam livres de várias classes de agrotóxicos, produtos que sejam livres, né, de escravidão, essas questões. Isto, a Holanda, ela é assim um dos países que dá muita importância para essa certificação Fair Trade. E ela está atenta a todos esses critérios que você falou, a existência ou não de trabalho escravo, homens e mulheres com direitos respeitáveis, aí a respeito ao gênero, não usar crianças, por exemplo, dentro de processos produtivos e outros critérios mais dentro dessa certificação. Outro país que é extremamente exigente e está muito antenado com as questões da certificação é a Alemanha. A Alemanha dá uma importância enorme a uma certificação orgânica, a um produto natural, a um produto sem tóxicos ou agrotóxicos ou conservantes químicos e assim por diante. Então, esses dois países, principalmente a Holanda e a Alemanha, são países com um nível de consciência em termos de consumo de produto bastante elevado. Outro país é a própria Inglaterra, onde se dá muita importância a esse tipo de certificação. Tá certo? Vamos em frente, meus amigos. Tá muito difícil? Vamos àquela FSSC 22000. Essa é uma certificação relativamente nova, tá? Que tipo de certificação é essa? É uma certificação global referente à segurança alimentar. Ou seja, o consumidor de hoje, ele quer saber se o alimento que ele consome é seguro. E aí envolve, por exemplo, procedência, quem produz, como é produzido e assim por diante. Na realidade, essa certificação FSSC 22000, ela teve como inspiração a ISO 22000, que é uma norma de segurança alimentar também. Só que essa FSSC 22000, ela é mais ampla. Então, por exemplo, se você precisar ou quiser exportar um produto para a Europa, provavelmente algum país vai pedir esse tipo de certificação no seu produto. Ou seja, eu preciso mostrar que o meu produto ele é feito, ele é produzido de forma segura. Por quê? Porque eu quero saber quem produziu, como produziu e se esse alimento vai me fazer bem ou vai me fazer mal. Então, ainda no Brasil, são poucas as empresas que trabalham com esse tipo de certificação, mas no setor dos grandes supermercados, como Carrefour, Pão de Açúcar e outras grandes redes de supermercado, existe uma tendência de, num breve futuro, esses compradores começarem a exigir dos fornecedores esse tipo de certificação. Então, se hoje a minha organização não tem, tudo bem, é até possível de eu fazer venda sem nenhum problema, mas acredita-se que lá no futuro as organizações devem mostrar através de certificação que elas produzem alimento seguro, tá? Então repare, cada tipo de certificação ela adota basicamente uma diretriz diferente.
Vamos ao outro. Se não tiver pergunta, se tiver, meus amigos, façam agora. Tá ficando claro? Vamos então na certificação kosher. Essa então é mais complicada ainda, mais difícil ainda, porque é uma certificação exclusiva para produtos de origem judaica, para comunidades judaicas, para o povo judeu. Então, nas comunidades judaicas, São Paulo tem muito, por exemplo, no Recife tem algumas, elas pedem, na sua maioria, para alguns fornecedores, essa certificação de forma kosher. O que ela leva em consideração? Algumas questões relacionadas ao plantio, à produção ou ao abate de animais, muito ligadas à religião judaica. Então, tem lá a técnica de abater determinado animal, de plantar determinado produto, que respeite a religião judaica. E aí, muitos judeus buscam em produtos esse tipo de certificação. É muito difícil você ver esse tipo de produto ou certificação em produtos aqui na Bahia. Somente se tiver, eu nunca vi, mas se tiver, são em lojas muito especializadas em Salvador. Em São Paulo, você já vê isso com regularidade em supermercado, em lojas especializadas de produtos judaicos para a comunidade judaica. Outro tipo de certificação é a Halal. A Halal, basicamente, ela vem para garantir determinadas formas de produção de produtos ligados à religião muçulmana, a praticantes da religião muçulmana. Também tem questões ligadas como fazer o abate, por exemplo, do boi, como fazer o plantio de determinada semente e a colheita. Então, tanto a kosher como a halal, elas se baseiam em valores religiosos e, a partir daí, toda a produção e o abate de animais para consumo, eles deveriam seguir essas regras e critérios religiosos que estão lá, ou na Bíblia, ou em outros livros sagrados, que, em princípio, os seus grandes profetas falaram ou mencionaram alguma coisa em relação a isso. Tá? Essas são as mais comuns, mas existem outras ainda certificações. E aí você pode me fazer uma pergunta, mas Aldir, com tanta certificação, qual eu escolho se eu quiser um dia contratar uma certificação para agregar valor ao meu produto? Você vai escolher aquela que, em princípio, o mercado necessita ou pede para você. Vou dar um exemplo. Se eu for fazer uma venda, por exemplo, para o G Barbosa em Salvador, como aqui quase não tem comunidade judaica, eu não preciso de uma certificação kosher. Eu não preciso de uma certificação halal. Agora, se eu for uma cooperativa que vai exportar, por exemplo, para países muçulmanos, eu precisaria ter a certificação halal. Então, a escolha da melhor certificação está diretamente relacionado, primeiro, com a proposta da sua produção e da sua empresa e com o mercado onde você quer acessar. Complicado, meus amigos? Está muito difícil? Eu queria ouvir vocês. E a certificação, professor Aldir, está muito ligada ainda com o tema da aula, né, do marketing. E aí você vai trabalhar a partir do público-alvo do que eles estão procurando no mercado, né? Exatamente. É interessante essa lógica que é utilizada também para certificação. Isto. Se você me perguntasse de todas essas, se eu pudesse comprovar através da minha produção, qual que eu escolheria primeiro? Eu escolheria primeiro a certificação orgânica, tá? E a segunda, eu escolheria a de segurança alimentar, que é essa FSSC 22000. Essas seriam as mais importantes para quem quiser trabalhar com grandes empresas, grandes redes de supermercados, por exemplo, no Brasil. E a orgânica é a mais básica, não só para grandes redes de supermercados, para outras lojas também que revendem produtos com esse critério saudável, feito sem agrotóxico, etc. Tá?
No Bahia Produtiva, para vocês terem uma ideia, tem algumas cooperativas que já estão passando por um processo de certificação orgânica. É o que é mais solicitado aqui das organizações, porque elas vislumbram oportunidades no mercado para produtos orgânicos. E realmente existe grande oportunidade para fornecedores de produtos orgânicos, principalmente frutas, verduras e legumes, primeiro, e as outras categorias também de produtos. Ou seja, podemos dizer com segurança que a certificação gera um diferencial, gera um valor para o produto de qualquer cooperativa ou empresa. Por enquanto, tudo bem, meus amigos? Está dando para entender? Está muito difícil? Posso continuar? Pode sim, por enquanto tranquilo. Maravilha. Então vamos em frente. Outra coisa que agrega valor em produtos, por exemplo, da agricultura familiar. Produtos ligados à sustentabilidade, responsabilidade social e outros. Ou seja, produtos que respeitam a natureza, produtos que respeitam o uso consciente de água, de energia, de recursos, naturais ou não, produtos que respeitam quem produz, o produtor lá na ponta, quem beneficia. Essas questões ligadas à sustentabilidade hoje têm um valor enorme no mercado. Com a pandemia, num país como o nosso, onde, por exemplo, está se fazendo um desmatamento enorme dos biomas da Amazônia, onde ocorrem queimadas, onde a natureza está sendo desrespeitada e onde existe hoje maior consciência por parte do consumidor, eu dizer que a minha empresa ela atua em boas práticas relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social é um enorme valor de mercado para se agregar a um produto. Então, minha gente, sustentabilidade virou a palavra da moda hoje, no consumo de uma forma geral. Não seria só no consumo de alimentos, mas a indústria, por exemplo, de roupas, de confecções, está buscando produções mais sustentáveis. Todos os segmentos eles estão preocupados com a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque, primeiro, eles entendem que o consumidor ele está buscando por produtos com esse conceito. Segundo, eles querem uma responsabilidade social das empresas em relação ao uso de recursos naturais e com o planeta. Terceiro, eles querem responsabilidade das empresas na forma como esse produto foi ou está sendo produzido. Vale aqui produtor, empregado de fábrica, de indústria, de agroindústria, etc. Então, o consumidor hoje, além das questões ligadas a produto saudável, ele quer saber se está comprando um produto de uma empresa que respeita o meio ambiente e que respeita quem produz. Então, esses valores passam a ter hoje um peso enorme dentro das organizações e principalmente dentro do mercado consumidor. E aí é uma das, eu diria, das diretrizes que a gente procura desenvolver e trabalhar no Bahia Produtiva, são essas questões ligadas à reutilização de resíduos, reciclar determinados insumos, evitar desperdício e assim por diante. Então, é de fundamental importância que a sustentabilidade passe a ser, em princípio, trabalhada dentro das organizações, e principalmente dentro das organizações da agricultura familiar, onde existe eu diria, um solo fértil para que essa semente possa germinar e, consequentemente, brotar e trazer bons frutos. Tá? Então, ficou claro, meus amigos? Está difícil? Está dando para entender? Podemos ir para frente? Está ficando claro? O pessoal tá falando aqui no chat, a gente tá tranquilo. É que eu não tenho acesso ao chat. E aí,
Mas o Vitor está sendo aqui meu auxiliar aqui. Obrigado, Vitor. Nada. Outra coisa importante que agrega serviço no produto da agricultura familiar. Por exemplo, serviços que você presta na venda do produto para qualquer comprador ou empresa. Então, por exemplo, pode ser uma garantia de troca do produto. Por exemplo, troco o produto se a embalagem chegou danificada no supermercado X. Outra coisa, tem uma equipe de vendas e atendimento que faz uma venda e um atendimento muito de qualidade e profissional. Ou seja, entrego no prazo certo quando ele me faz um pedido. Outra coisa, eu dou algum desconto para ele. Eu faço campanhas lá no ponto de venda, que é chamado de merchandising, que é aquela ação onde tem, por exemplo, a promotora fazendo degustação. E assim, todos esses serviços que a minha cooperativa, a minha associação, eles prestam para quem compra o produto, para o cliente deles, por exemplo, comprador de supermercado, comprador de delicatessen, comprador de padaria, comprador de loja de produtos naturais, esses serviços que estão agregados ao produto, eles agregam valor. Então, não é importante somente ter um produto, mas é você definir na sua organização que garantias, como é que você vai fazer o atendimento, se você tem tabela de preço com desconto e abatimento, tudo isso você deveria pensar que nada mais é do que a sua política de vendas para que você possa, em princípio, agregar esse serviço ao produto que você quer vender. Olha que interessante, nós estamos falando já da 7ª fórmula de você agregar valor em produtos da agricultura familiar. Então, olha como é amplo a possibilidade, como é ampla a possibilidade da cooperativa trabalhar um produto dentro da sua organização. O produto ele não é somente aquilo que eu pego, que é tangível, que eu toco, mas ao redor desse produto materializado, eu tenho uma série de outras coisas, atributos, percebíveis ou não pelos clientes, que podem agregar valor ao produto da agricultura familiar. E quando a gente discute isto, vocês vão ver o seguinte: quantas oportunidades, através do meu produto, eu posso mostrar o meu produto no mercado, vender o meu produto no mercado e, consequentemente, ter resultados decorrentes dessa operação de produção e venda. Então, é uma quantidade enorme de pontos que as organizações podem ser trabalhadas para oferecer um produto com valor agregado maior. Tudo certo, meus amigos? Mais um modo de agregar valor aos produtos é precificação. Ou seja, qual é o preço que eu vou trabalhar o meu produto no mercado. Ou seja, qual é o preço que eu vou colocar no meu produto para poder vendê-lo ao mercado. E aí, eu preciso levar em consideração alguns pontos. Primeiro, qual é o meu custo de produção? Eu consigo produzir aquele produto a um custo baixo? Essa é a primeira pergunta que eu deveria fazer. Onde estão os meus gargalos? O que torna o meu custo de produção elevado? Então, inicialmente, a primeira pergunta a se fazer é: quais são os custos de produção do meu produto? Segundo ponto importante: qual é a margem de lucro que eu coloco em cima desse custo de produção ou outros custos envolvidos aí na fabricação ou produção do produto? E a última pergunta que eu tenho que fazer: o mercado quer e pode pagar pelo produto o preço que eu estou cobrando? O preço que eu cobro, ele é justo? Ele está adequado em relação aos preços praticados pela concorrência? Como é que está o preço do meu produto em relação aos preços praticados no mercado? Então, essa pergunta é importante. A partir daí, eu também tenho que estar apto a responder a seguinte pergunta: que valores
o meu cliente enxerga no meu produto de forma que o preço dele seja aquela coisa menos interessada na hora do processo de compra. Então, ou seja, o meu produto ele tem uma imagem boa no produto, no mercado, ao ponto do consumidor querer pagar aquele preço para poder levar para casa dele o produto. Então, o preço ele também agrega valor a um produto. O ideal seria produtos de qualidade com preços baixos, tá? De forma que o comprador do supermercado, do mercadinho ou atacadista, ele possa colocar a margem dele e ainda o produto ele está adequado para que o consumidor final possa pagar por ele na hora de comprar. Muito difícil, meus amigos. Podemos ir em frente. Estou correndo muito. Está ficando tudo claro. Está muito difícil. Então vamos em frente. O Lucas respondeu que está beleza. E aí, a gente vai aqui para mais um recado importante, que é criação de valor em produtos da agricultura familiar. Como é que eu faço para agregar valor ao meu produto? Primeira coisa é compreender as necessidades dos canais de distribuição do mercado, é entender que valores são importantes para eles e que valores são importantes para os consumidores finais. Então, novamente, a gente volta naquele discurso de ontem. A compreensão do que o mercado quer para eu produzir ou elaborar ou desenvolver o meu produto em função das demandas desse mercado. A lógica é essa: produzir de forma que o mercado enxergue o valor no meu produto e, consequentemente, ele tenha interesse em comprar. Por enquanto, meus amigos, tudo certo? Está muito difícil? Todos estão compreendendo? O Ô, Thiago Aldir, tá ótima a aula, Aldir. É, olha. Aldir, Oi, sobre a nossa atividade que você passou ontem, tá. todas essas arguições já a gente pode colocar nela? Pode. Você pode montar uma ficha, por exemplo, um questionário de entrevista e pode perguntar lá para o comprador do supermercado o que agrega valor em um produto, na visão dele, tá? E aí você pode colocar até esses itens aqui que eu coloquei. Por exemplo, é, marca, embalagem, certificação orgânica, serviços que eu presto ao meu cliente. Você pode colocar esses itens num checklist no seu formulário e aí você pergunta e espera a resposta do comprador. E aí você marca com um X aquilo que, em princípio, ele acha que é algo que agrega valor ao produto. Pode sim. Respondi sua pergunta, meu amigo? Respondeu sim. Alguém mais tem alguma pergunta sobre aqueles pontos que agregam valor aos produtos da agricultura familiar? Alguma dúvida de vocês? A pergunta minha agora para vocês: como é que eu agregaria valor nos produtos das cooperativas ou organizações que vocês conhecem e que vieram representando? Alguém quer dar uma sugestão? Pode. A forma de Boa agregar tarde. valor, eu creio que é essa aí desse passo que você nos passou para nós hoje, né? Então, Certo. hoje os clientes, as pessoas, eles estão interessados não somente no produto em si, mas eu mesmo, por exemplo, hoje quando eu entro no mercado, eu quero olhar para ver como é aquele produto, qual é as especificações dele, se tem
alguma composição química que venha estar prejudicando a saúde, ou se é um produto orgânico. Então, eu quero ter essas informações, né? Então, eu creio que essas informações, como o produto foi produzido, a forma como ele é produzido, se é um produto realmente seguro para a nossa saúde, são informações essenciais, né? E que vem estar agregando valor ao produto, né? Perfeito, perfeito. Todos aqui fazem da mesma forma, olham rotulagens ou embalagens com esse interesse. Vocês olham rótulos para saber o que estão comprando, o que estão consumindo? Tem essa curiosidade? Bom, vamos em frente Estou então, meus adaptando amigos. a essa modalidade agora. Ô, Dio, eu quero só tirar uma dúvida aqui, a questão da certificação. Claro, É, no caso, se a gente quer entregar um produto para o mercado, certo. na minha mercadoria, mas se o mercado, tem uma rede de mercado, supermercado, e ele quer colocar o slogan do supermercado, dá interferência nessa questão da certificação? Se ele quer colocar a marca do supermercado nessa certificação, Não, no produto, na verdade. Por exemplo, tem uma rede de mercado que quer pegar meu produto para comercializar, mas certo, ele pretende colocar a rede dele na embalagem. tá. Tá, veja bem, em princípio, o primeiro ponto importante, questão de certificação. Ou é a unidade produtiva, ou é a unidade de beneficiamento que recebe o selo de certificação, por exemplo, orgânico. Então, entende-se que todo o alimento que passa por essa unidade de produção ou beneficiamento, ele é orgânico. E, consequentemente, se a unidade é certificada, entende-se que ele vai colocar e processar produtos orgânicos lá dentro da organização. O que você está falando, isso se chama no mercado de private label, ou seja, eu tenho a minha cooperativa e coloco a marca de uma outra empresa que está comprando o meu produto e o meu processo de fabricação na embalagem, em princípio, que pode ser minha ou até dela. Tá? Então, se eu, como supermercado, entro em contato com a sua cooperativa e falo, eu quero criar em cima dessa farinha, a farinha Parise, por exemplo, e colocar o meu nome, que é o nome do meu supermercado, é Parise, tá? E a cooperativa pode aceitar e falar, não, vamos fazer negócio, eu quero sim, eu vou produzir para você a farinha Parise. Então, o produto farinha Parise, em princípio, ele deveria sair de lá como um produto orgânico, por exemplo, se é essa certificação que eu estou habilitado. Consegui, tirar sua dúvida, meu amigo? Virou, valeu. Era isso mesmo. Agora, é claro que essa unidade de beneficiamento ela deve ter ética no sentido de buscar fornecedores orgânicos para, obviamente, poder garantir a certificação. E outra coisa, a certificação, todas essas daí, elas passam em períodos de 6 meses ou anualmente por auditorias. E aí eu preciso fazer a auditoria, onde eu, cooperativa, chamo o auditor, por exemplo, de um órgão de certificação que é o IBD, e aí volta novamente depois de um ano fazer a auditoria e eu tenho que estar dentro dos mesmos critérios que a certificação exige. Se eu não tiver, eu perco a certificação de orgânico, por exemplo. Então, um processo de certificação não é somente dar entrada na certificação, ser aprovado. Eu tenho que continuar aprovando para a certificadora que eu trabalho dentro das boas práticas e, eu diria, forma de atuação ligada à certificação orgânica, para poder manter o meu registro como empresa orgânica ou com produto certificado como orgânico, tá? E tem um custo também. Então, tem todas essas questões. É como se eu fizesse as auditorias para renovação do meu selo orgânico naquele produto.
Dúvidas, meus amigos e amigas? Muito difícil? Tá dando para entender? Alguém quer fazer alguma consideração? Ficou claro? Acho que sim. Nenhuma dúvida, o Tiago respondeu aqui. Então vamos em frente, meus amigos, vamos em frente. E aí a gente vai num tema que é acesso a mercados. O que é isso daí? É eu realmente colocar o meu produto no mercado. Para que eu possa vender o meu produto, tudo vai depender do tipo de mercado que eu quero vender esse produto. Posso ter capacidade de atender o mercado local, por exemplo. Posso ter capacidade de atender o mercado da região. Posso ter capacidade para atender o mercado de dentro do estado da Bahia. Posso ter capacidade para atender o mercado nacional, o Brasil inteiro. E posso ter capacidade de atender o mercado externo. O que é importante analisar é que cada mercado tem a sua especificidade e à medida que eu quero atender mercados mais complexos, eu vou precisar estar muito mais preparado profissionalmente e o meu produto adequado. Então, o que é importante dizer, como eu dei exemplos ontem, cada mercado tem suas especificidades. Eu relembro novamente o exemplo do abacaxi, que o mercado de São Paulo queria frutos abaixo de 900 gramas. E o mercado do Rio Grande do Sul, ele queria frutos em torno de 1,1 kg, 1,2 kg. Então, veja bem, cada mercado tem sua especificidade. A mesma coisa eu posso dizer para as organizações. Tem cooperativas que às vezes não conseguem atender o mercado externo, mas conseguem atender o mercado nacional. Algumas não conseguem atender o mercado nacional por questão de frete, logística, etc. E ela pode atender o mercado da Bahia. E tem até mesmo aquelas que só vão conseguir atender o mercado local. Então, o acesso ao mercado está diretamente relacionado com a minha capacidade, ou melhor, a capacidade da minha cooperativa em atender às necessidades e os desejos desses compradores. Tá? E aí, o que é que eu vou precisar ter? Primeiro, um planejamento da produção, porque eu preciso entregar o produto regularmente no comprador, tá? Outra coisa, eu preciso ter volume para vender, principalmente se eu tiver, por exemplo, atuando no mercado externo, se eu for vender para fora do Brasil, se eu for vender para o Japão, se eu for vender para a China. Então, eu preciso ter volume, porque eles compram volumes, tá? Eu já vou responder sua pergunta, meu amigo. Outra coisa é definir aonde eu quero e posso vender. Às vezes eu não consigo ter capacidade de vender o meu produto em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, eu preciso definir qual é o mercado que eu tenho capacidade de atuar. Uma outra coisa importante é quem vai vender o produto para mim. Seria eu mesmo, através de uma equipe de vendas, ou eu vou delegar a comercialização para um canal de distribuição. Ou seja, vou colocar um representante comercial na parada, ou vou colocar um atacadista, ou vou colocar um distribuidor, ou vou colocar, por exemplo, um varejo qualquer. Então, qual é o canal nas quais eu vou oferecer o meu produto para que ele possa distribuir e fazendo com que o meu produto chegue ao consumidor final? Então, eu preciso definir isso. De repente, para mim, eu melhor canal é um distribuidor. Por quê? Porque ele tem um estoque, ele vai comprar um lote grande meu e a partir daí, com a carteira de clientes que ele já tem, ele vai revender o produto. Então, é uma escolha dele. E o que é importante pensar que cada mercado tem suas especificidades. Então, se eu for vender para Feira de Santana, é um mercado que talvez seja diferente do mercado de Alagoinhas, ou de Barreiras, ou de Teixeira de Freitas, ou de Vitória da Conquista. Então eu tenho que respeitar isso.
porque cada localidade você tem um grupo de consumidores que, em princípio, eles têm necessidades e desejos que podem ser iguais ou diferentes. Então, fique atento a isso. O que eu tenho para um mercado, muitas das vezes, é diferente se eu quiser acessar um outro mercado. Produtos precisam de selo de inspeção, seja o CIE, o CIF, o SIM, qualquer selo de algum órgão desses de fiscalização e inspeção, principalmente se eu for vendê-los no varejo. Produto para venda no varejo precisa ter código de barras, e é importantíssimo, porque hoje todos os checkouts dos supermercados, eles estão equipados com leitores de código de barras. Precisa ter preço competitivo, precisa ter regularidade na oferta, ou seja, eu tenho que fornecer para aquele supermercado o produto mensalmente ou semanalmente, então eu preciso ter uma regularidade na oferta. Frete, logística adequada, o produto precisa sair da minha organização para chegar lá no cliente. E, principalmente, uma área comercial adequada para atender os canais de distribuição, que possa manter um relacionamento com o cliente e fazer um trabalho de pós-venda. Então, veja bem, se a gente for avaliar, para vender, eu preciso ter tudo isso organizado dentro da cooperativa, por exemplo, ou de uma associação. Então, esse acesso a mercados, ele está vinculado a eu ter a capacidade de atender todos esses requisitos que estão aqui na apresentação. Tá? Dúvidas, meus amigos? Aldir, o Fabrício colocou aqui no chat, né? Hã? A organização dos produtos da mesma cooperativa, além das possibilidades que você apresentou, é um ponto positivo para poder agregar valor nos produtos, em que a comunidade dele, a cooperativa, estão produzindo. Exatamente, tá? Uma coisa importante de falar, os lotes, eles devem ter os mesmos padrões de qualidades em qualquer período ou estágio de produção. Então, além desses valores que eu falei, que a gente explicou, a padronização de lotes, por exemplo, de produção, a padronização da qualidade do produto, é de fundamental importância para que a gente consiga, primeiro, manter o mesmo nível de qualidade e aceitação do produto no mercado. Então, eu não tenho como fugir isso. É realmente um ponto positivo para você agregar valor. Mais alguma dúvida, meus amigos? Será que eu falei bem claro, meu amigo Vitor? Mais claro que isso, Aldir, impossível. É, ou falei japonês, será que o pessoal não entendeu a hora que eu falei aquela palavra japonesa lá dentro da frase? Hã? O pessoal está muito quieto. Ou será que o pessoal saiu da sala, foi tomar merenda? Tá todo mundo tímido, calado. Ah, será que eles estão assustados, meus amigos? Meu Deus do céu, Vitor. Estou Tô deixando de. por aqui, tá muito claro. Tô gostando de ver Aldir, a você não aula. assusta Tá não, ótimo. Aldir. Você acolhe todo mundo, Aldir. Obrigado, obrigado, meus amigos. E vocês já se perguntaram o que é que o consumidor hoje quer comprar? Eu já me fiz essa pergunta. E você tem a resposta, Tiago? Olha, é, todos nós somos consumidores, né? Querendo ou não, nós também movimentamos esse mercado aí. E Certo. aí, devido à insegurança que hoje nós estamos, né? Pois nem todos os produtos dos mercados que nós consumimos é um produto saudável, né? Então vem fazer bem para a saúde. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos consumindo, né? Então nós vivemos em uma era onde as pessoas elas, além de poder
ter uma condição de comprar as coisas necessárias aí para o mantimento, né? Para ter uma alimentação adequada, as pessoas elas buscam qualidade de vida, né? Qualidade nos produtos, nos alimentos. Então as pessoas elas querem comprar algo que seja realmente orgânico, que seja saudável, sem insumos químicos, né? Então, essa busca por essa qualidade, eu creio que todos, ou a maioria, né, estão interessados aí no mercado, na indústria alimentícia. Perfeito. Mas alguém quer dar alguma contribuição? É a hora de a gente discutir. Podem perguntar, tirar dúvidas. Boa tarde a todos. Eu diria hoje que o produto da agricultura familiar, a agricultura familiar, ela produz o melhor alimento do mundo. Isso eu falo sem sombra de dúvida, porque é aquela coisa, nós produzimos alimento de verdade. E a sociedade tem tomado consciência disso e tem cada vez mais buscado esse tipo de produto. Aqui na associação nós temos um espaço que nós criamos, que é um espaço solidário, né? Onde os agricultores, eles colocam seus produtos na vitrine e é vendido. E aí o que acontece? Esse espaço fica dentro de um bairro, um pouco distante do centro comercial. E tem pessoas que se deslocam, atravessam a cidade para vir comprar a nossa mão, porque sabe a origem da banana, sabe a origem da farinha, sabe a origem dos produtos. E que se trata de agricultura familiar, um produto que é produzido sem uso de defensivos, no caso de alimentos, e além de ter uma qualidade superior do mercado. Por exemplo, o nosso mamão ele tem uma textura diferente, ele é desvantageado com relação ao tamanho, logicamente, mas a textura dele é diferente, ele tem um sabor diferente do que é produzido pelo mercado. Então, hoje, digamos que o produto da agricultura familiar hoje é um dos mais procurados hoje do mercado. Muito bom, muito bom. Mas alguém gostaria de dar um depoimento? Podem falar, se quiserem dar algum depoimento, tirar alguma dúvida, meus amigos. Oi, gente, eu tava aqui quietinha, não vou falar. Pois não, Isabela, fique à vontade, é um prazer. Quando a gente fala nesse sentido, né, de que o consumidor quer comprar, que está mais ou menos nessa linha, né, tem muito do que ensinam a gente, né, na verdade, a, a, o marketing, como a gente falou ontem, e diversas formas fazem com que a gente entenda que temos necessidade. Então, tem diversas coisas hoje que a gente passa a ver dessa forma. Então, Perfeito. pegando o marketing como exemplo, né, eu acho que ele faz muito isso com a gente. Então, quando a gente pergunta nesse sentido, é mais isso de ver o perfil do consumidor e o que a gente acredita que ele acredita que é necessário para a vida dele. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos nessa linha. Eu sim, Isabela. Então, eu acho que alguém até colocou no chat ontem, por exemplo, a questão de ter um telefone celular. Eu tenho um iPhone 7, 8, mas lanço o 10, o 11, o X não sei o quê, e aí eu passo a entender que eu preciso, né, que é uma necessidade minha, trocar esse celular. Aí, indo para a agricultura familiar, essa coisa do orgânico. Eu lembro que teve um momento que a gente teve algumas discussões aqui e trouxe que virou moda. Algumas pessoas falam assim, né? Tá na moda agora consumir. Então, quando a gente faz, né, a propaganda, o marketing, muita gente passa, e é necessário, na verdade é um ponto que é necessário, né? Você se alimentar bem, se nutrir de verdade, mas vem o lado de levar para o consumidor para que ele entenda que isso é necessário para a vida dele. Então, a gente, né, leva aí
pegando o marketing como uma ferramenta, né, para poder fazer esse trabalho de, não sei nem se eu deveria usar essa palavra, mas persuasão mesmo, né, de ele entender que é necessário isso para a vida, para viver bem, melhor dentro da sociedade que está inserido e tudo mais. Mais ou menos nessa linha, meu pensamento. Você está certa, Isabela. O que acontece é o seguinte: existem hoje várias discussões sobre o marketing e a relação entre consumidor e produto. A mais antiga delas, por exemplo, é: o marketing realmente leva, marketing que eu estou falando em termos de propaganda agora, tá? Que é o que se usa corriqueiramente aí. O marketing leva realmente a gente ter vontades que não teria se não existisse? Outra pergunta que já foi muito discutida. Uma propaganda, ela desperta na gente desejos de coisas que eu não preciso? Tá? Eu acredito que sim. Você acha? Ou seja, você é impulsionada pelas propagandas e elas têm um poder enorme em cima de você ao ponto de fazer você querer desejar determinado produto ou serviço? E, na verdade, o trabalho do marketing é meio que isso. Então, foi, por exemplo, aquele exemplo do carro, né? Sim. E daquelas necessidades. Beleza que ali eu não vou querer um carro batido, porque tem diversas questões. Como as pessoas vão olhar porque eu tenho um carro batido, como eu vou ficar com calor se não tiver um ar-condicionado, tal. Foram diversos exemplos, né, na aula de ontem. Mas, assim, Sim. tem coisas que, de fato, a gente precisa do básico, igual o exemplo do telefone celular. Talvez um smartphone, né? A gente falou do iPhone, que é um preço, né, bem mais elevado, e o smartphone ele consegue atender. Só que aí, quando vem essa parte, né, do marketing, ele traz tantas possibilidades com aquilo, né? Que é meio que isso, né? Que faz com que a gente enxergue que é o melhor. E quando a gente tem um grupo, que a gente está falando de inúmeras pessoas que concordam com isso, influencia ainda mais, né? A gente pensar de que, de fato, aquele aparelho é bem melhor. E se a gente for para a linha, trazendo para a simplicidade, um exemplo, eu que estou aqui na zona rural, que a gente vive de forma simples, tem diversas coisas que atendem nossa demanda e que eu não preciso disso. Só que quando eu tenho acesso, né, principalmente às mídias sociais, nessas redes sociais, eu já passo a enxergar diferente. Então, influencia muito. Você está certa. Existem, assim, vários tipos de consumidores e qual é a capacidade deles serem influenciados pela propaganda, né? Tem aqueles consumidores que eles já passaram de um estágio de consumo exagerado e perceberam, basicamente, que o básico os atende, ligado a uma série de outras questões, como por que consumir muito, uma vez que, por exemplo, o consumo excessivo pode demandar o consumo excessivo de água, de insumos, de, basicamente, recursos naturais. Então, esse é, por exemplo, o tipo de consumidor consciente. Tem aquele consumidor que ainda não chegou nesse estágio de consciência. Então, ele é influenciado, sim, pela propaganda, ele é influenciado pela propaganda. E qualquer, às vezes, novo produto, qualquer lançamento, ele perde a razão e acaba tomando a decisão de compra de uma forma muito subjetiva ou inconsciente, tá? Por um outro lado, tem aquele consumidor que ele se compara muito com o meio onde ele vive. Por exemplo, se o meu amigo comprou uma calça nova para ir na festa no sábado, eu tenho que fazer isso. Então, existem vários tipos de consumidores com níveis diferentes de consciência. E aí a propaganda ela pode ter maior ou menor capacidade de influenciar quem está tendo acesso a ela. Naturalmente que as redes sociais elas trouxeram uma capacidade enorme de
sensibilizar pessoas, de forma que as pessoas passaram a ser altamente influenciadas. Tanto é que apareceu a figura do influenciador na internet. São aquelas pessoas que usam marcas de determinados produtos e, a partir daí, todo mundo quer comprar porque tal influenciador digital está usando ou está mostrando. Então, se criou um mundo, muitas das vezes falso, em cima de produtos e serviços e da própria imagem, por causa exatamente da propaganda, que é o que muitos chamam de marketing. Né? O que é importante para uma organização? Primeiro, levar o seu produto ou seu serviço da forma mais real como ele é e como ele se apresenta, para que não tenha a dificuldade, por exemplo, de eu me decepcionar com determinada empresa ou serviço. Outra coisa que eu não posso esquecer, que uma marca, que uma empresa, ela nada mais é do que uma promessa para um cliente. A marca ela está prometendo entregar para o cliente determinadas características no produto, então ela precisa cumprir com aquilo. Né? E, obviamente, um dos principais papéis de comunicação é informar o consumidor do que é o produto, do que benefício ele traz, essas questões de forma real. Mas existe isso mesmo. A pandemia veio colocar muitas pessoas no eixo, de forma que elas se avaliassem, inclusive o que elas estavam consumindo, no sentido de se questionar: isso é necessário, é importante, ou alguma coisa supérflua que eu posso ficar ou viver sem? Né? Então, essas discussões são muito interessantes, porque elas nos fazem refletir o que é que a minha organização ela pode oferecer de real dentro daquilo que o mercado demanda, dentro daquilo que o meu cliente ou um comprador de um canal ou um consumidor ele pede e demanda dessa empresa. Tá? Mais alguma dúvida, meus amigos? Alguma colocação? Valdir, Oi? em relação à agricultura familiar, eu quero dizer assim, que da importância, né, da agricultura familiar, porque assim, além de manter a segurança alimentar de muitos brasileiros, ela apresenta diversidade dos alimentos, gera empregos e renda também para aquelas pessoas que não teve acesso à educação, né? Então não consegue ter acesso a determinados empregos. Então é outro ponto positivo. Por também produzir alimentos de qualidade, fazer o uso sustentável de recursos naturais, né? A gente sempre com essa perspectiva. E com a expansão da fronteira agrícola no Brasil, a gente percebe que pequenos agricultores que produziam diferentes tipos colhiam diferentes tipos de alimentos ou qualquer que seja a sua produção, acabou mudando o seu cultivo para atender as grandes empresas a partir dessa produção intensiva de determinados produtos. Então, em aulas mesmo na faculdade, a gente estudou bastante em relação a isso, pequenos agricultores que abandonou, por exemplo, sua produção de hortaliças, porque chegou uma grande empresa no local e instalou a produção de melancia, por exemplo. Aí eles adaptaram o plantio de melancia para atender o mercado, visto que a sua plantação já não conseguia acompanhar o ritmo. Então a gente percebe que a vida desses agricultores familiares não tem sido fácil nos últimos tempos, né? São várias cobranças, além de ter dos custos caros, talvez muitos agricultores também têm prejuízo, a gente sabe da dificuldade. Então, por isso que eu acho interessante esses momentos de potencializar a agricultura familiar que a gente tem, né? De valorizar, de trazer sim, o marketing da agricultura familiar. E é isso. É uma verdade, Fabrício. O que acontece é o seguinte: às vezes muitos pensam que existe uma forma fácil e rápida de obter lucro e dinheiro, quando na realidade não é isso. Eu não posso esquecer que tem empresas e empresas. Explicando melhor, tem empresas que têm uma visão maior e respeitam quem produz, e tem empresas que também vão estar sempre pressionando o produtor para produzir num baixo custo, onde às vezes ele não consegue pagar as contas dele, ou os custos dele de produção.
O que é importante? Primeiro, lembrar que existe muito espaço para o agricultor familiar operar no mercado. Esse é um ponto extremamente importante pela nossa experiência. Por quê? Porque existe um consumidor mais desejoso de comer saudavelmente. Então, esse é o primeiro passo. Segundo ponto, né, cada vez mais a sociedade vai estar atenta à questão do alimento saudável, porque ela quer permanecer com saúde, ela quer viver, ter uma velhice digna, ela quer viver mais e ela quer ficar menos doente. Então, em cima disso, ela vai buscar alimento saudável. Tem aí um problema enorme. É o bolso do consumidor ou do cliente não acompanhar o que esse produto, em princípio, é o preço dele. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde a fome aumentou drasticamente no país. Então, quando você tem essa situação, tirando aqueles que podem pagar, aqueles que não podem, eles vão naquele produto de preço menor ou inferior, que é o que eles podem comprar. Outra possibilidade é a substituição de produtos que antes eram baratos, mas se tornaram caros, por outros produtos mais em conta. É o que o bolso dele pode pagar. Então, todas essas questões ligadas a preço, a valor, a escolher melhor um produto certificado ou não, está relacionado principalmente ao poder de compra, ao poder aquisitivo de quem, em princípio, vai entrar lá no mercadinho, no supermercado, ou no atacarejo, ou no atacadão, e vai comprar. Mas o que é importante? A gente não pode esquecer que o produto da agricultura familiar ela precisa ser bem comunicado, que na minha opinião é o que falta ainda. Tá? Eu não comunico no lugar onde eu produzo, na localidade onde eu vendo, quais são os benefícios, quem produziu, esse tipo de coisa. E isso poderia ser um aspecto interessante para organizações da agricultura familiar na hora de vender, tá? E o fato de eu comunicar quem produziu, da forma como é produziu, hoje é um ponto positivo e principalmente ajuda a vender mais, se bem comunicado, e a viabilizar, obviamente, a produção e a mesma sustentabilidade dessas pessoas que estão produzindo no campo, né? Então, tem oportunidades? Tem. Mas vocês viram aqui que o mercado ele também pede para o produtor, para a organização, determinadas questões que às vezes ele tem dinheiro e às vezes ele não tem dinheiro para investir. Mas é importante entender essa lógica, o que é o mercado, como funciona e para onde vai, né? E aí vocês podem me perguntar assim, mas para onde vai a alimentação, Aldir? A alimentação vai para o seguinte lado: alimento sempre fresco. Segundo, alimento seguro. Terceiro, o mais natural possível. Quarto, que respeite a natureza. E outro aspecto importante que vai se tornar bastante exigido, a rastreabilidade do produto. Ou seja, eu vou ter condições de saber quem produziu o produto, da forma que foi produzido e todas as etapas por onde esse produto passou até chegar na gôndola do supermercado, por exemplo. Então, e é isso que o consumidor vai querer. E justamente os celulares mais potentes, eles vão estar cada vez mais integrados na forma de consumir. Porque eu vou permitir abrir lá a minha câmera, colocar num QR Code e saber quem produziu, aonde produziu, como produziu, todas as informações do produto numa simples tela de celular, né? E a gente já vê isso normalmente hoje. Tem produtos com QR Code aqui em Salvador na prateleira que você coloca lá o seu celular, você sabe exatamente onde foi produzido, quem produziu e assim por diante. Então, é uma mudança e, em princípio, não vai ter retorno. Muito pelo contrário, só vai ganhar adeptos. Obviamente que a pandemia tirou o poder aquisitivo de muita gente, mas na medida que as economias vão se recuperando, obviamente que o consumidor conseguirá também comer melhor. Dúvidas, meus amigos?
Está muito difícil? Compreenderam como é que se agrega valor em um produto? Deu para entender, por exemplo, as marcas e embalagens, como elas se diferenciam no mercado? Deu para entender um pouquinho de certificação? E aí, o que vocês acham que conseguem? Vocês conseguiriam orientar alguém se perguntassem para vocês como agregar valor em um produto da agricultura familiar? Eu estou vendo aqui que o pessoal está entendendo direitinho. Pelo menos está aqui sim, sim, sim. Né? Pois essas são as preocupações contemporâneas no mundo de hoje. Né? E a tendência, meus amigos, é aumentar cada vez mais. Então, vamos estimular a produção da agricultura familiar? Sim. Alimento mais saudável? Sim. Alimento mais puro? Sim. Alimento sem produtos químicos? Sim. Todas essas questões, porque eles são diferentes realmente, são mais saborosos, têm segurança alimentar e assim por diante. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Tirar alguma dúvida? Vocês já conheciam o que é o marketing? Já sabiam dessas coisas? Tá tudo em ordem, meus amigos? Não vou precisar sair fugido aqui da tela do computador. Apresentei o conteúdo para vocês de forma adequada. Maravilha. Está acrescentando para vocês essas informações? Certeza. É, muito bom, Isabela. Mais alguém quer fazer algum comentário? Olha, não ouvi ainda a voz da Gilmara, do Darlan, da Juliana, da Josefa, da Rosângela. Tem gente que eu nem conheço aqui ainda, não sei a voz dessas pessoas. Não sei se fala bonito, se fala grosso, se fala fino. Tá claro, meus amigos? Professor, Oi. só para relatar que esse curso ele tem agido de maneira muito favorável para o nosso empreendimento aqui. Chegou na hora certa, porque a gente aqui é cozinha comunitária e trabalha com produtos derivados da mandioca. E aí Opa. o grupo de mulheres, o grupo é 100% por mulheres, né, beneficiárias, e tem um grupo de produção que praticamente quase todos os dias está trabalhando na produção de bolachinha de goma. Opa. E ontem, com o curso de marketing, hoje eu já me deparei com a situação que eu fui fazer uma visita a elas lá na unidade de produção, e elas trouxeram um questionamento de que um comprador ele está exigindo um certo requisito para a embalagem dos produtos e a característica do produto. Ele quer uma bolachinha mais clarinha e que o pote seja cheio. E aí elas estavam questionando porque o pote a gente vende numa gramatura de 200 gramas. E quando a gente bota nessa gramatura de 200 gramas, o pote ele fica cheio, mas porém não da maneira como esse comprador quer. E aí Certo. eu estava conversando com elas que a gente vai se deparar com compradores que exigem determinados requisitos no produto que a gente quer ofertar. A gente tem que estudar esse comprador, né? E aí eu estava avisando com elas para a gente ter um diálogo com esse comprador, porque assim, quando a gente enche o potinho, com certeza a gramatura vai ser maior e vai ter um maior gasto. Então o preço não vai ser mais aquele mesmo vendido numa gramatura de 200 gramas. Então aí envolve uma negociação de preço também, né?
porque no valor final não vai ser a mesma coisa. E é um comprador que ele não é fixo, ele não tem um contrato fixo com a gente para a gente estar fornecendo os produtos semanalmente ou mensalmente. É como se fosse assim de varejo, né? Quando ele quer. Então, eu estava conversando com ela que a gente precisa estabelecer alguns parâmetros, ter um diálogo com esse comprador, para que a gente venha determinar o produto da maneira que ele quer. E aí as meninas lá estavam brigando em relação a isso, sabe, discutindo, meio revoltada, né? Porque não estava aturando esse tipo de coisa. Mas aí eu expliquei para ela já dentro da aula que nós tivemos ontem. E ótimo, Ramiro. Então você já usou o conhecimento de ontem em princípio, ajudar elas, né? Com certeza, com certeza. É. Foi muito bom. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa cozinha comunitária para você. O que é importante numa cozinha comunitária? Primeiro, eu poder, de janeiro a dezembro, oferecer produtos variados em função do que eu tenho como oferta de matéria-prima mais barata naquele período do ano, tá? Outra coisa importante, existe uma série de produtos que podem ser desenvolvidos numa cozinha comunitária que às vezes as pessoas não pensam. Além do biscoito, tem sequilho, tem uma série de outras coisas, bolos e outros produtos que elas podem compor um mix de produto maior. Ou seja, e também trabalhar com vários tipos de clientes. Por exemplo, eu posso fazer bolo de derivados de mandioca e trabalhar num processo de pedido sob encomenda, tá? Posso trabalhar com essas rosquinhas que você já comentou para atender, por exemplo, cafés da região, ou bares e restaurantes, ou mercados e supermercados, ou mercadinhos, ou até mesmo entregar porta a porta. Então, existem tantas possibilidades para as cozinhas comunitárias, inclusive, se eu tiver a oferta ali de um outro produto que não é um derivado de mandioca, que não é mandioca, eu posso trabalhar com outros insumos e matérias-primas em determinados períodos do ano para poder ampliar o mix do meu produto naquele período onde tem uma oferta, por exemplo, de determinada fruta. Então, o que é importante avaliar é procurar tirar dessas cozinhas comunitárias o máximo que eu conseguir de produtos, tá, durante o maior período do ano possível, para que eu torne elas viáveis economicamente, naturalmente, e mais uma coisa, para que as mulheres que trabalham nelas possam ter, de janeiro a dezembro, uma renda em função do trabalho e da venda dos produtos da agricultura familiar, que são, em princípio, desenvolvidos nessa cozinha comunitária. Então, existem muitas oportunidades de trabalhar, né? Neste exemplo que você deu, existe uma possibilidade. Primeiro, é a conversa com esse cliente, que é o principal ponto, porque você vai entender o porquê que ele, na opinião dele, tem que estar até a boca do pote cheio com esse tipo de biscoito, ou de sequilho, ou de produto. Segundo, uma vez ele detectou que é importante, porque o cliente acha que está vazio o pote, que está faltando o produto, tem uma solução. É aumentar um pouquinho o tamanho do biscoito, tá? De forma que ele ocupe esse espaço vazio ainda dentro do pote. Então, eu vou ter a mesma quantidade em números de biscoito, de um tamanho um pouquinho maior, de forma que vai ocupar esse espaço vazio do pote e vai dar a impressão de que ele está cheio até a boca. Então, essas questões e o fato de você ter passado essa informação da importância de ouvir o cliente, é porque, na realidade, é ele que vai, quase que na maioria das vezes, determinar para mim o que é, que produto e como é que ele tem que estar para que você possa vender para ele naquele momento, né? E, às vezes, a gente até fica chateado, dizendo, poxa, esse cara é chato. Não, ele está querendo atender aquilo que o cliente dele pede lá na ponta.
E aí eu entendo essa contribuição dele como algo positivo, porque ele está me dando a oportunidade de compreender melhor de como funciona esse mercado para essa categoria de produto. Tá? Mas que bom que você conseguiu, com esses conceitos de marketing, já avaliar as potencialidades ali dentro da cozinha comunitária. Obrigado, professor. Vou com certeza seguir as suas orientações. Inclusive, semana que vem, através desse diálogo que eu tive com as mulheres hoje, semana que vem já marcamos a reunião para a gente estabelecer um plano de ação, conversar a respeito disso e a gente aplicar aquele questionário que o senhor apresentou para a gente em alguns estabelecimentos, a gente fazer uma pesquisa para que a gente já vá ofertar o produto de uma maneira que esse comprador ele já deseja, né? E ele sabe que o consumidor dele exige. Então, essas duas aulas está sendo muito favorável aqui para o nosso empreendimento. Que bom, Ramiro. Olha aí a oportunidade. E de repente, sabe o que ele vai falar para você? Que esse biscoitinho que você produz tem mercado para você misturar goiabada nele. E aí vai surgir um novo produto aí, o biscoitinho na versão com goiabada. Então, vocês vão ver o quanto é rico essa conversa com esse potencial comprador para você compreender como funciona o mercado. E é importante que, se você tiver oportunidade, se for você que vai fazer a pesquisa, que você leve, por exemplo, uma das mulheres lá da cozinha comunitária para elas participarem dessa experiência. Porque Com certeza. é diferente o Ramiro falar e ela ouvir do próprio comprador sobre o próprio produto que ela produz, né? E ela pode detectar uma série de oportunidades que, se eu não faço essa conversa, eu realmente não sei para onde ir, né? Então, olha aqui, a gente já está vendo aqui a aplicação na prática do conteúdo do curso do Lidera BP, não é isso, meus amigos? Claro. E eu pergunto, marketing é difícil? Não, não é difícil. É só compreender um pouquinho e aplicar, meus amigos. Então, se você for avaliar, o marketing é extremamente interessante na vida da gente, para as organizações principalmente. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Obrigado pelo seu depoimento. Nada, Estou professor. aqui atentamente ouvindo para Pois não, colocar em prática, porque minha função também é ser ACR, agente comunitário rural, de uma cozinha industrial, produto derivado da mandioca. opa, muito bom, muito bom. Tem Já bastante. estou Sim, aqui Danilo. atento ouvindo para colocar em prática o que o colega falou aí também, já servi como experiência. Ótimo. Aí depois vocês podem comentar com a gente, com o grupo, como é que foi essa experiência aí, né? E vocês vão perceber que ela é extremamente rica e importante. Muito rica e importante. O que a gente aprende de mercado conversando com eles é uma coisa inimaginável, né? E se você tiver um pouquinho de conhecimento que a gente está discutindo aqui teórico, nossa, o ganho é enorme. E aí você vai falar, poxa, olha que área gostosa de atuar. E realmente mercado é uma área gostosa de atuar. O marketing é muito sedutor, não só na propaganda, como foi colocado aqui, mas também ele é sedutor porque a gente descobre o que é que o comprador, o consumidor pensa, o que ele quer comprar. E para as empresas isso é a coisa mais importante hoje. É fundamental entender isso, porque eu consigo atender as necessidades dele sem jogar dinheiro fora e, obviamente, de forma que ele fique satisfeito. E minha gente, sempre vai ter gente com necessidade e desejo para ser atendido. E as empresas, elas existem para isso. Obviamente que elas podem ter outros objetivos, trazer renda para os cooperados, assim por diante. Mas o foco de qualquer cooperativa, de qualquer empresa, é negócio mesmo, se elas forem criadas com esses propósitos. Agora, obviamente, eu tenho que estar lá com o produto certo, no lugar certo, na hora certa, né?
Mais perguntas, considerações, meus amigos? É difícil o marketing? Alguém já tinha visto esses conceitos antes? Eu nunca tinha visto esses conceitos e, tipo, já tinha lido algumas coisas sobre o marketing mesmo, mas é tudo meio novo para mim e as explicações foram muito boas, professor. Foi um ganho de aprendizado muito bom. Opa, que bom, Lucas. Vocês vão perceber uma coisa, tá? Que ó, é bom eu orientar vocês aqui. Se você for pegar um livro de marketing para estudar, vocês vão ver que eles usam muitos termos em inglês. Nós não usamos isso aqui porque ia ficar muito complicado, né? Tem gente que fala o marketing só com termos em inglês e o importante é vocês entenderem o conceito e a tradução no português, porque aí ele se torna fácil. Mas a gente está procurando explicar com exemplos, com fotografias, informações, para que vocês consigam entender essa base do marketing, que é muito importante para vocês trabalharem. E eu tenho certeza que dessa turma, Vitor, nós vamos ter muitos marqueteiros aqui. Com certeza, com fé em Deus. No curso de liderança, eles vão falar assim: olha, gostei de tudo, mas vamos nos tornar marqueteiros aqui. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, meus amigos? Olha, o Tiago respondeu que é um novo horizonte para ele. E as empresas têm pouco conhecimento de marketing, hein? Na agricultura familiar é um amplo campo de trabalho para quem quiser atuar lá na agricultura familiar, nas cooperativas e organizações. É aproveitar mesmo porque dá para se fazer muita coisa. Mais perguntas, meus amigos? Mais dúvidas? Foi muito difícil o curso de hoje? Vocês vão reclamar para Vitor do professor que não passou a aula direito? Não fiquem com vergonha de falar, não, pessoal. Podem falar, participar. Também estou. Parabéns, professor. Tá no mute, olha. Então, meus amigos, se não tem mais dúvida, não tem mais perguntas, nós podemos finalizar. Tá tudo claro? Para mim tá. E ótimo. Dá para aplicar o marketing na vida de vocês, Isabela? Dá sim. E como você colocou, né? A gente até já ouviu falar, né? Em diversos espaços a gente acaba acessando isso, mas quando vai para a discussão de fato e trazendo para a nossa realidade, a gente consegue enxergar melhor, né? E ver formas de aplicar isso na prática. Como o colega colocou, eu acho que está todo mundo um pouco nessa linha, né? De estar com empreendimento, de agroindústria. E eu só vejo que só agrega e a gente vai ter mais possibilidade, né, de replicar isso, de trabalhar isso. A gente que está com uma CR tem diversas atividades para realizar com os beneficiários, e aí é mais informação, né? Que vai chegar a um público que talvez nem pense dessa forma. Alguns de forma empírica, né? Como ele colocou o exemplo aí daquela senhora do bordado,
de natureza já são criativos, né, cheios de ideias e começa a fazer isso. Mas quando a gente vai para essa parte técnica de estudar, de entender, de buscar, né, essas pesquisas, por exemplo, de mercado, eu particularmente nunca fiz isso e vejo, né, o quão necessário vai ser para quando a gente for começar a comercializar nossos produtos aqui. E até Ah, agora tudo maravilhoso. que bom então. Maravilha, então. Então, meus amigos, já que não tem dúvidas e está todo mundo entendeu exatamente, eu queria agradecer muito a presença de vocês no dia de hoje e no dia de ontem também. Nós nos veremos em outras oportunidades, com toda certeza. Semana que vem, a Adriana Ramacciotti vai trazer para vocês a continuidade do conteúdo de gestão de marketing e vendas. Ela vai abordar outros pontos importantes e qualquer dúvida que vocês queiram saber ou precisem saber, nós estamos à disposição. Eu faço parte do grupo também do WhatsApp de vocês. Também podem trazer para a Vitor, para a Roberta, que a gente está disponível. Mais uma coisa, vocês vão ter todo um material que está lá na pasta que o Vitor preparou para vocês, e vão estar todas essas apresentações de ontem e de hoje, e vai ter outros textos lá, inclusive um pouquinho mais sobre as certificações, rastreabilidade, o que é, com mais alguns materiais lá para vocês terem acesso, tá? Mas eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, o carinho de vocês e o interesse de vocês em estarem aqui com a gente nesse grande desafio. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente fechar? Muito obrigado, Fabrício, pelas suas palavras aqui. Agradeço de coração.